Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar com o canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de hoje, para mim e para você, ela está aqui em 1 João, no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 10, onde a Bíblia vai nos dizer: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos meditar hoje nessa palavra. Aqui quando João vai dizer, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O apóstolo Paulo diz ali em Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, não há um justo sequer. Romanos 3, 23, ele vai falar que todos pecaram e todos estão distantes do Senhor. E toda pessoa que não nasceu de novo, ela precisa reconhecer que ela é falha e pecadora e ela precisa de um Salvador, porque ela ainda não recebeu a justiça que é um presente de Deus. Quando João está dizendo aqui, se afirmarmos que não temos pecado, porque, meus amados, por nossas obras, nós não podemos ser salvos. Todos nós falhamos. Jeremias 17:5 vai dizer que maldito é o homem que confia no homem cujas forças estão em seus próprios braços. Alguns acreditam que pelo bem que fazem vão entrar no céu. Vai ser pesado o bem e o mal, e se ele fizer mais bem, ele vai entrar no céu. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Jesus deixou claro ali em João 14, no versículo 6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só há um caminho para o céu. Só há um caminho para Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. É necessário reconhecer que você é falho, que você é pecador e você precisa de um Salvador. Quando você reconhece e recebe o seu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, os seus pecados são perdoados e você é salvo. O justo viverá pela fé. Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. Quando você coloca a sua fé em Cristo Jesus, você recebe a justiça que vem de Deus. A justiça é um presente que Deus dá pela fé. Ali em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele creu em Deus e isso foi creditado para ele como justiça. Ele recebeu um crédito por acreditar em Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós somos perdoados. Ali em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 25, ali, no momento que Jesus está falando com o jovem rico, ele vai dizer que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos vão perguntar, então, quem poderá ser salvo? Jesus vai declarar, aos homens é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Jesus deixa claro que nós só podemos ser salvos por Deus, através, meus amados, das obras de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie. Não é por minhas obras, não é por suas obras, mas é pelas obras de Jesus. Por isso todo crédito é de Cristo. Não há crédito meu, não há crédito seu. Todo crédito vem do nosso Deus. Nós devemos dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o mérito, todo o crédito, porque a salvação é um presente que Deus dá por meio da fé. Quando chega no versículo 9, olha o que João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos. Ali em João, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia vai dizer que Deus, ele amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus diz que ele amou o mundo todo. Quando ele vai dizer o mundo todo, são todas as pessoas. Deus não faz exceção de pessoas. Como está ali em 1 Samuel, no capítulo 16, versículos 7 e 8.
Deus não julga para aparência, Deus não olha como o homem olha, Deus olha dentro do coração. Todos que se arrependerem diante do Senhor serão salvos. Todos aqueles que reconhecer que são falho e pecador diante do Senhor serão perdoados, serão justificados. A justiça é um presente que Deus dá quando nós reconhecemos que somos falhos e pecadores. E o versículo vai dizer aqui que Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Como ele vai dizer ali em João 3,16, ele amou o mundo todo, mas colocou uma condição: aqueles que crêem vão receber a vida eterna. Então Deus amou a todos e salvou a todos, mas é necessário que você creia, que você receba o perdão de Deus. Aceitar o perdão de Deus agora é comigo e é com você. Nós só podemos aceitar o perdão pela fé, quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus. Nós somos perdoados de toda injustiça. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você precisa entender que ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, a Bíblia vai dizer que você tornou uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na sua vida. Você passou a ser agora, meus amados, a imagem e semelhança do seu Senhor Jesus Cristo. Você foi perdoado, você foi justificado nele. Toda maldição do pecado é quebrada em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5:21 que aquele, meus amados, que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então nós somos feitos a justiça de Deus em Cristo. No momento que Jesus Cristo foi para a cruz, ele pegou os meus pecados, seus pecados e levou sobre ele. Ele perdoou a todos. E quando nós entendemos essas obras e reconhecemos que somos falhos e precisamos dele, entregamos nossa vida a ele, ele dá a justiça. Uma vez que nós somos justificados, nós somos perdoados e livres de toda condenação. Quando João está se referindo aqui, está se referindo àquele que não nasceu de novo. E aquele que nasceu de novo, ele não pode dizer, meus amados, que ele não teve pecado, porque ele errou, ele falhou, ele é um pecador, todos são pecadores, mas ele tornou justo pela fé em Cristo Jesus. Somente Jesus Cristo pode justificar o pecador. Somente Deus pode tornar o pecador limpo através do sangue de Jesus. Quando você crê em Jesus Cristo e recebe Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o perdão de Deus. No versículo 10 vai falar: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e sua palavra não está em nós, porque todos pecaram, todos falharam, todos erraram diante do Senhor. Mas entenda, quando você entrega sua vida para Jesus, você é declarado justo, não por suas obras, mas pelas obras de Cristo. E uma vez que você nasceu de novo, meus amados, quando você errar, cabe você receber o perdão de Deus e declarar: eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Se você for ler ali, aqui em 1 João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, aí você vai ver João falando que aquele que é nascido de Deus não comete mais pecado. Por quê? Porque ele é declarado justo diante do Senhor. Mesmo que você falhar, você não vai ser controlado pelo pecado, dominado pelo pecado. E você confessa: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justificado, eu recebo a graça, eu recebo o perdão. A graça de Deus é suficiente para mim. Você declara que você é justificado pela fé. Você não é mais um pecador. Você é justificado pela fé. Você é um justo pela fé em Cristo Jesus. Você declara: eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo me livrou de toda condenação. Romanos 6,14, a Bíblia vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, por isso o pecado não pode mais nos dominar. Quando você firma na justiça de Jesus, você se torna livre do pecado. Por isso Jesus vai dizer ali em Mateus 6,33, para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você nasceu de novo, cabe você, quando errar, declarar a justiça. Declare: eu sou perdoado.
Senhor, eu creio em Ti e recebo perdão. Tu és a minha justiça, não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida. A Bíblia diz ali em 1 João 5,4 que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando você firma na sua justiça, o diabo acusa você e você abaixa a cabeça. Mas quando você firma na justiça de Cristo, o diabo não pode acusar você, porque Jesus Cristo é perfeito. A justiça de Deus é perfeita. Jesus Cristo é a perfeita justiça de Deus para mim e para você. Uma vez que você nasceu de novo, você precisa entender que você, aos olhos do Senhor, você é um justo pela fé. Você é justificado pela fé. Deus declarou você justo em Cristo Jesus, pela fé. Quando mais consciente você torna da justiça de Deus, mais abençoado você vai ser. Por isso Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando você compreende que a justiça é um presente, é um dom que Deus dá para aquele que nele crê, e você firma em Deus e confia no Senhor, você vai ver, meus amados, Deus agir, Deus entrar com provisão. Você vai ver você abandonar o pecado e ser uma pessoa abençoada, porque Jesus Cristo já venceu a batalha do pecado. Jesus Cristo derrotou o pecado na cruz. Se você entregou a sua vida a Ele, você é uma nova criação, uma nova criatura. Você agora tem um novo DNA. A vida de Jesus está dentro de você. Em 1 João 4,17, a Bíblia vai dizer que assim, meus amados, como Jesus é, somos nós nesse mundo. Nós somos como Ele. Quando mais consciente você se torna dessa verdade, mais livre do pecado você vai ficar e mais abençoado você vai ser, porque você não está lutando contra o pecado, você entrou na vitória de Jesus. Jesus Cristo lutou contra o pecado, Jesus Cristo venceu o pecado. Como está ali, meus amados, em Hebreus, no capítulo 4, vai dizer, meus amados, que quando nós firmamos na justiça de Deus e nós colocamos a confiança em Jesus, nós entramos no descanso verdadeiro. O verdadeiro descanso é descansar em Cristo, é confiar em Jesus, é entender que nele nós somos perdoados, nele nós somos justificados, nele nós somos livres. Ele nos libertou, ele diz ali em João 8,36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E você é livre de verdade quando você coloca a sua confiança em Cristo, na palavra, no Evangelho, quando você olha para Jesus, entende que Ele é o autor e o consumador da sua fé. Se você já nasceu de novo, então vai declarando várias vezes ao dia: eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. O pecado não pode mais me dominar. Eu nasci de novo. Como está em Gálatas 5,16, eu vivo pelo Espírito, de maneira nenhuma eu satisfaço os desejos da minha carne. Vai declarando. Porque, meus amados, nós precisamos ser livres da consciência do pecado e firmar na consciência da justiça. Cabe você tornar o teu cérebro consciente que você é justificado, colocar essa verdade dentro do teu coração. E a fé, ela vem pelo ouvir, como está ali em Romanos 10,17. Então declare: eu sou justificado, eu sou mais que vencedor em nome de Jesus, eu fui perdoado, eu nasci de novo. Se você não entregou a vida a Cristo, entregue a sua vida a Ele e se torne uma nova criatura nele e comece a firmar na justiça dele. Você vai ver que o pecado não vai mais dominar a sua vida. Romanos 8,8 diz que aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. E Gálatas 5,22 vai falar dos frutos do Espírito. Você só pode ter o Espírito Santo se você nasceu de novo. Se o Espírito Santo está dentro de você, através dos frutos do Espírito Santo, você vai aniquilar os desejos da carne. Você vai ser uma pessoa abençoada. Você vai viver o novo de Deus para a sua vida. Você tem uma nova identidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Então viva essa nova vida. Em João 10,10, Jesus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante. E essa vida abundante você vive pela fé no Filho de Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Você que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, saiba, você é um justo em Cristo, você é justificado pela fé. Como está ali em 1 João 5,4, que eu já citei aqui, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O apóstolo Paulo também diz, Romanos 1,17, o justo ele vive pela fé em Cristo. Quando você coloca a confiança em Deus, você recebe como crédito a justiça. Assim como ele deu o crédito a Abraão, ele dá o crédito a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo bradou: está
consumado. Todas as promessas feitas para Abraão em Gênesis 12 ali foram cumpridas em Cristo Jesus. Deus abençoou o mundo todo em Cristo Jesus. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem essa bênção e passam a ser filhos e filhas de Deus. Quero orar por vocês, Pai. Eu oro por todos que ouviram e receberam essa mensagem, essa palavra, que eles sejam iluminados, renovados pelo dom da justiça, que eles venham crer que eles são justificados pela fé, que a sua justiça se manifeste na vida de cada ouvinte. Eu oro abençoando, Pai, cada ouvinte, cada pessoa, que eles sejam renovados com a nova mentalidade, que eles venham se livrar da consciência do pecado e firmar na consciência da justiça, o presente que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós tomamos posse da vitória em Cristo pela fé. Nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém.